Fala, meu povo lindo! Estamos de volta em mais um bloco e dessa vez nós começaremos a conversar sobre os princípios peculiares ao processo do trabalho. Isso mesmo, princípios peculiares ao processo do trabalho. E por isso que é muito, mas muito importante que vocês tenham em mente o que está posto na sua CLT para embasamento dos princípios específicos, sabe? Pertinentes ao processo do trabalho. Amores da minha vida, olha para a telinha, porque eu começo com o primeiro princípio. O primeiro princípio é o princípio da proteção processual. O princípio da proteção processual nada mais é do que a busca pela compensação da desigualdade que existe entre reclamante e parte reclamada. Ou seja, entre empregado e empregador na Justiça do Trabalho. De tal sorte que volta e meia, o que a sua CLT vai fazer é dar tratamentos diferenciados para cada um. Com a reforma trabalhista, aquele tratamento diferenciado que se costumava dar, beneficiando o empregado, acabou sendo mitigado. Prova disso é o próprio artigo 844 da CLT, quando ele fala sobre o comparecimento à audiência trabalhista. Lembram do artigo 844 da CLT? Quando eu conversava, olha, qual a consequência para o reclamante que falta a audiência trabalhista? Se o reclamante que é a autora, que é a parte empregada, falta a audiência trabalhista, o processo será arquivado, baixado, proferido uma sentença sem resolução do mérito. Amores, pós-reforma trabalhista não é só isso, porque, presta atenção, se o processo, ele é intentado pela parte autora, a parte autora falta a audiência trabalhista, além do arquivamento e baixa processual, a reforma trabalhista determinou uma segunda consequência para esse reclamante que falta a audiência trabalhista. Qual a segunda consequência? Além do arquivamento e baixa processual, o reclamante ele terá que pagar as custas processuais. Ele paga as custas processuais. Isso é importante, eu lembro, eu frisei, falei 10 mil vezes para vocês. Ainda que o reclamante seja beneficiário da assistência judiciária gratuita. Isso está previsto no parágrafo 2º do 844. E pior, o pior do pior do pior está no parágrafo 3º. Porque no parágrafo 3º, ele ainda trouxe uma inconstitucionalidade, pelo menos a gente diz que possivelmente será declarado inconstitucional, que é o seguinte: se o reclamante ele não pagar as custas do processo, ele ficará impossibilitado de ajuizar nova reclamação trabalhista na Justiça do Trabalho. Imagina o que a gente estudou, princípio da inafastabilidade da jurisdição, artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal de 88. Meu povo lindo, se eu não paguei as custas, me execute. O que você, Poder Judiciário Trabalhista, não pode fazer é impedir o meu acesso ao Poder Judiciário Trabalhista porque eu não paguei custas. Só que observa, o artigo 844, parágrafos 2º e 3º da sua CLT não foram declarados inconstitucionais ainda. Então você vai colocar letra da lei, finge demência e aplica o que está aqui. Finge demência, não cria. Tranquilo? Ô minha pró, desculpe. Quem faltou à audiência trabalhista não foi o reclamante, não. Foi a parte reclamada. O que acontece quando a parte reclamada falta à audiência? Aplica-se a revelia e a confissão ficta. Ou seja, eu vou presumir como verdadeiros os fatos narrados pelo reclamante e não preciso mais intimar a parte reclamada para a prática dos demais atos. Isso antes da reforma trabalhista. Após a reforma trabalhista, não só eu vou aplicar revelia e confissão ficta, como, de acordo com o parágrafo 4º, nós estudamos isso, ainda que a parte reclamada falte, em 4 situações, 4 incisos do parágrafo 4º, não se aplicarão os efeitos da revelia. Deixa eu ver se eu entendi.
A parte reclamada, faltou audiência? Faltou. Mas ainda que ela tenha faltado, ela não sofrerá os efeitos da revelia. Quando? Quando existe uma pluralidade de partes reclamadas e pelo menos uma comparece e apresenta contestação e documentos. Quando nós estivermos diante de uma reclamação trabalhista que pleiteie direitos indisponíveis, como, por exemplo, os direitos da personalidade, que eu não posso dispor, o dano moral. Quando, preste atenção, nós estivermos diante de uma reclamação trabalhista inconclusiva, ilógica e verossímil, eu acho que o reclamante vai pedir A e ele pede B. Ele começa falando da prorrogação da jornada de trabalho e está pedindo adicional noturno, adicional de transferência. A última situação é quando o reclamante não junta documentos indispensáveis à propositura da ação. Então perceba, eu não aplico os efeitos da revelia para a parte reclamada, ainda que ela falte à audiência. Ou até mesmo o parágrafo 5º, que diz que a parte reclamada, se estiver representada por advogado, pelo menos contestação e documentos serão aceitos. Parágrafo 4º e parágrafo 5º do artigo 844 da CLT são os parágrafos que se aplicam para a parte reclamada. Parágrafos 3º, 2º são os parágrafos que se aplicam para o reclamante. Olha aqui como você percebe esse tratamento desigual que a CLT está dando, ora para o reclamante, ora para a parte reclamada. Isso fica totalmente factível quando, se o reclamante ele só enviar o advogado, ele não se fizer presente ou ele não se fizer substituir-se por alguém da mesma categoria profissional ou mesmo pelo sindicato, qual a consequência? Ele mandou o advogado, ele não foi? Ele mandou o advogado, ele não mandou um colega. Ele mandou o advogado e não foi ninguém do sindicato, o processo será arquivado. É como se ele não tivesse comparecido à audiência. Ele não compareceu. Agora, a parte reclamada não, porque a parte reclamada ela não se fez presente, mas mandou só o advogado. O advogado não na condição de preposto, o advogado na condição de advogado. A contestação e os documentos serão aceitos. Observa se não é um tratamento desigual. Se você para pensar, esse tratamento desigual está favorecendo a parte reclamada. Bebês, olha para a telinha, vem comigo. Proteção processual busca compensar, tá certo? A desigualdade real entre empregado e empregador, haja vista a hipossuficiência econômica e técnica do empregado, ou pelo menos deveria verificar isso, tá? Eu trouxe aqui como exemplos o artigo 844 da CLT, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, tá? E até o parágrafo 5º. Isso tudo aqui que eu conversei com vocês. Olha só. Artigo 844. O não comparecimento do reclamante à audiência importa no arquivamento da reclamação, o que havíamos conversado. Para o reclamante, arquivamento. O não comparecimento da parte reclamada importa na revelia, além da confissão quanto à matéria de fato. O parágrafo 1º fala apenas que, se ocorrer motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento, designando uma nova audiência. Parágrafo 2º também se aplica para o reclamante. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do artigo 789 da CLT, e ele paga as custas, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Salvo, claro, ele tem esse prazo de 15 dias para comprovar que ocorreu um motivo legalmente justificável e ele tem que fazer essa prova. Parágrafo 3º, o pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º, faltou audiência, tenho que pagar as custas, trata-se de uma condição para a propositura da nova demanda. Ou seja, reclamante não pagou, você não vai poder ingressar novamente na Justiça do Trabalho. Agora observa o tratamento que o legislador deu para a parte reclamada. Vem comigo. Parágrafo 4º, a revelia não produz o efeito mencionado no caput, ou seja, a parte reclamada ela falta, mas a revelia não produz efeito quando? Havendo pluralidade, tá? Havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. Inciso 2, o litígio versar sobre direitos indisponíveis. 3, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato.
4. As alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos. Olha aqui o parágrafo 5º. Ainda que ausente a parte reclamada, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Outro artigo que eu trouxe também está no artigo 899 da CLT. Seria mais um exemplo. O artigo 899 trata da interposição dos recursos, tá? E nos seus parágrafos fala do depósito recursal, como se faz o cálculo do depósito recursal, como deve ser recolhido o depósito recursal. E depósito recursal é um exemplo que ele é feito quando a parte recorre. Mas qual parte? A parte reclamada, só para o empregador. O empregado não faz depósito recursal, porque depósito recursal nada mais é do que a garantia do juízo, tá? Então, observa, artigo 899 da CLT fala que os recursos serão interpostos por simples petição e terão o efeito meramente devolutivo, efeito meramente devolutivo, que é o de reexame da matéria, salvo as exceções previstas neste título, permitida execução até a penhora, tá? Amores, quando nós fazemos a leitura do parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 4º, 6º, 7º, 8º, agora que adveio com a reforma trabalhista, o 9º, o 10º, o 11º, olha para mim. O que é que você aprende? Que depósito recursal, ele só é feito pela parte reclamada. A parte reclamada faz o depósito recursal quando vai recorrer, toda vez que for recorrer, se estiver diante de uma sentença condenatória, até o limite máximo da condenação e no intuito de garantir o juízo. Tudo isso nós estudamos nas aulas pertinentes ao depósito recursal. Reclamante não faz depósito recursal. Aproveito aqui só para chamar a atenção de vocês que, se estivermos diante do agravo de instrumento, aquele recurso que destranca recurso, o depósito recursal cai pela metade. Isso mesmo, o depósito recursal cai pela metade, tá? Se for um agravo de instrumento que destranca recurso de revista, objetivando a uniformização jurisprudencial com súmulas ou OJs do TST, não faz depósito recursal. Lembra que o depósito recursal, ele cai pela metade nas hipóteses do parágrafo 9º para a parte reclamada. Toda vez que a parte reclamada for empregador doméstico, toda vez que ela for microempreendedora individual, que é o MEI, toda vez que ela for microempresa, ME, toda vez que ela for empresa de pequeno porte, EPP, e toda vez que ela for entidade sem fins lucrativos. E que não deposita nada, porque nessas 5 que eu acabei de falar, o depósito recursal é pela metade, que não deposita nada, entidade filantrópica, empresa que tenha decretado a recuperação judicial, isso é importante, tá? E aquela que seja detentora do benefício da assistência judiciária gratuita. Também não está prevista ali no parágrafo 10 do artigo 899 da CLT, mas não deposita na dica tibiriba de nada o ente público, o Ministério Público do Trabalho e a massa falida por força da súmula 86 do TST. Até aqui, beleza? Lembrem-se também que, de acordo com o parágrafo 11, o depósito recursal pode ser substituído pelo seguro garantia judicial e também pela fiança bancária. Depósito recursal, só quem faz é a parte reclamada. O faz quando vai recorrer e se estiver diante de uma sentença condenatória. Ainda que a sentença seja totalmente improcedente para a parte reclamante, que é o empregado, o que vai acontecer? Ele vai recorrer, vai pagar as custas do processo. Ou então, a sentença foi sem resolução do mérito, ele vai recorrer e vai pagar as custas do processo. Mas ele não faz depósito recursal. Amores, próximo princípio está aparecendo aí na sua telinha. É o princípio da finalidade social do processo. Princípio da finalidade social do processo. O que é o princípio da finalidade social do processo?
significa dizer que o processo ele busca alcançar um objetivo. Qual é o objetivo dele? A aplicabilidade da busca da verdade real, de um processo justo, da aplicabilidade da justiça. Isso quer dizer que muitas vezes o juiz do trabalho ele poderá promover diligências. Olha que interessante. Eu tive um caso em que eu alegava a ocorrência de um acidente do trabalho e com isso a estabilidade daquela acidentada do trabalho e que ela era readaptada. Isso no Shopping Barra, aqui de Salvador, Bahia, um dos shoppings mais antigos de Salvador. E ela me contou que a juíza do trabalho esteve lá para saber se de fato ela era acidentada, readaptada do trabalho, só que não se identificou de imediato. Foi lá, comprou o sapato, inclusive disse assim, eu quero ser atendida por aquela empregada, por aquela pessoa, né? Falou assim, eu quero ser atendida por aquele vendedor. Aí a vendedora veio, ainda meio que mancando, prestou um excelente atendimento, uma pessoa magnífica. E a juíza, após ter efetuado a compra, disse, olha, eu sou juíza do seu processo, tá? E na hora de sentenciar, eu sou juíza do seu processo. E na hora de sentenciar, eu decidi aqui descobrir o que de fato estava acontecendo, diante do que alegava reclamante, parte reclamada e terceiros. E por isso, em busca da verdade real, eu vim aqui efetivar diligências. De fato, agora eu irei proferir a minha sentença. Não é sensacional? Não arrepia o pelinho? Olha para a tela. Amores, pelo princípio da finalidade social do processo, o juiz detém então uma atuação mais ativa para auxiliar o trabalhador em busca da solução justa até a prolatação da sentença. Faz o seguinte, me aguarda no próximo bloco.